Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, hoje 2 de agosto de 2022, estamos no 18º Semana do Tempo Comum. E nesta terça-feira, ouçamos a palavra de nosso Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, percebendo que seus discípulos estavam afligidos por causa da ventania que soprava sobre o barco, agitado pelas ondas do mar, Jesus aproximou-se deles, andando sobre as águas, a fim de salvá-los. Eles, porém, não reconheceram Jesus. E Pedro pediu-lhe, então, uma prova: "Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Atento ao chamado de Jesus, Pedro foi, no entanto, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante do seu propósito. Quando estamos atravessando as tempestades da nossa vida, isto também acontece conosco. Pedimos a Deus provas de coisas que só dependem da nossa fé para acontecer. Queremos os milagres, mas não confiamos no poder de Deus. Desejamos alcançar, mas não temos paciência para enfrentar as dificuldades próprias das coisas que queremos conquistar. Amados irmãos, somos débeis, indecisos e, na verdade, somos homens e mulheres fracos na fé. Tiramos o olhar de Jesus e duvidamos das suas promessas e ficamos condicionados
a confiar na nossa própria fraqueza, que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades. Testamos a Deus, mas confiamos em nós. Todavia, saberemos de que não temos capacidade. Nós naufragamos porque desistimos de lutar. Contudo, o Senhor nos espera de mãos estendidas para nos ajudar. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus conhece os nossos pecados. Por isso Ele nos perdoa quando tentamos testá-lo e o colocamos à prova. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e tem poder para nos tirar de qualquer sufoco, sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a sua força. Amados irmãos, fiquemos neste segundo dia do mês de agosto. Fique na paz de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.